E aí, já parou para pensar no que acontece naquele momento exato em que a gente está escolhendo o ângulo perfeito para uma selfie? Ou porque certas coisas, corpos, prédios, rostos, parecem perfeitos para a gente? A resposta, olha, pode estar escondida num código com mais de 2.000 anos. Ok? Vamos mergulhar nisso. A grande questão dessa nossa análise é exatamente essa. Num mundo que está assim, lotado de imagens, de influenciadores, de propaganda, de onde é que vieram as regras do que a gente acha bonito? A origem, acredite, é muito mais antiga e bem mais calculada do que se imagina. Vamos começar por aqui, com essa peça, a Vênus de Milo. Ela foi esculpida há mais de 2 milênios e mesmo assim continua sendo um dos símbolos mais fortes da beleza ideal. As proporções são super harmoniosas, a pose é elegante, ela representa um ideal, sabe? Uma perfeição quase divina. Guarda bem essa imagem. Agora, ó, um pulo direto para o presente. O post perfeito nas redes sociais. Aquela busca por filtros, a pose que a gente constrói com todo cuidado, a tentativa de apagar qualquer imperfeição. A conexão entre essa deusa de mármore e a imagem digital de hoje é o que a gente vai desvendar agora. Bom, a primeira parte do nosso quebra-cabeça está lá na Grécia Antiga. Os gregos não achavam que beleza era só uma questão de opinião, não. Para eles, a beleza era matemática. Era literalmente um código que podia ser calculado e repetido. E tudo começa com esse número aqui. 1,618. Parece meio misteriosa, né? Pois bem, este número é a chave de tudo. É a chave para o universo estético dos gregos e a base do que eles consideravam a tal da harmonia perfeita. Esse número representa a famosa proporção áurea. É uma relação matemática que a gente encontra na natureza e que, quando era aplicada na arte e na arquitetura, como no Partenon, criava uma sensação de equilíbrio, de beleza absoluta. Era a prova de que a perfeição podia, sim, ser projetada. E claro que esse código foi aplicado direto no corpo humano. O escultor Policleto criou um sistema, um cano, que definia as proporções exatas de uma figura ideal. A altura da cabeça, por exemplo, determinava a altura total do corpo. Era tipo uma receita de bolo para a perfeição física. Mas, um corpo matematicamente perfeito ainda precisava de vida. E para isso, os gregos desenvolveram um contraposto. Repara só como o peso do corpo se apoia numa perna só, deixando a outra relaxada. Essa técnica quebrou totalmente a rigidez das estátuas antigas, dando movimento para elas, naturalidade, dinamismo. A perfeição agora podia respirar. Então, se os gregos acharam o código da perfeição, por que a arte não parou por aí? Ué, porque os sucessores deles, os romanos, tinham uma ideia muito, mas muito diferente sobre o que a arte devia representar. E é aqui que começa um grande choque de visões de mundo. E aqui, olha, a oposição de ideias é total. De um lado, a gente tem a mimesis grega, que buscava imitar não a realidade como ela é, mas a sua essência ideal, perfeita. Do outro lado, o verismo romano, que valorizava a verdade acima de tudo, incluindo rugas, cicatrizes e todas as imperfeições. O discóbulo é o exemplo perfeito do ideal grego. Ele não é o retrato de um atleta específico, ele é o atleta. É a representação da perfeição atlética, um ideal de força, de equilíbrio e de beleza, capturado ali num instante. E agora, em contraste direto, o realismo romano. Este aqui não é um imperador idealizado. Este é o Caracalla. A expressão é intensa, a testa franzida. Os romanos não queriam parecer deuses perfeitos. Eles queriam mostrar poder, autoridade, caráter. A beleza aqui estava, na verdade, nua e crua. E essa diferença toda vai parar na arquitetura também. O Partenon grego é um templo para os deuses. É uma ode à proporção áurea, à harmonia. Já o Coliseu romano é uma obra de engenharia gigantesca, projetada para entretenimento em massa e para projetar o poder de Roma. É beleza contra funcionalidade, idealismo contra pragmatismo. Com os romanos, a arte deixa de ser só uma busca estética e se torna uma ferramenta, uma arma poderosíssima para construir e manter o poder. A beleza, agora, tinha uma função política muito, muito clara. A gente precisa entender que, no mundo antigo, a arte nunca foi só decoração. Ela tinha funções cívicas essenciais, unia as pessoas em torno da religião, glorificava líderes para garantir a lealdade e, como no caso do Coliseu, servia para entreter e, com isso, controlar a população. A arte era poder, simples assim.
E talvez não exista um exemplo melhor disso do que essa estátua do Imperador Augusto. Aqui a gente vê a fusão perfeita. Ele usa o corpo idealizado dos gregos, parecendo sempre jovem, forte, mas cada detalhe é pura propaganda romana. O Cupido ali aos seus pés o conecta a deusa Vênus, legitimando o poder dele como algo divino. Essa era a mensagem. Não era só a estátua de um homem, era a construção de um mito. Uma imagem cuidadosamente pensada para projetar um poder que parecesse eterno e inabalável, e que tinha a bênção dos próprios deuses. E agora a gente volta para o começo. Como é que todo esse código antigo, essa batalha entre o ideal e o real, e o uso da arte como propaganda, como é que isso tudo ecoa nas nossas vidas hoje? A resposta é em praticamente tudo. Vamos conectar os pontos. A arquitetura do poder ainda usa colunas clássicas. Os ideais de corpo sarado lembram muitas estátuas dos atletas gregos. A busca por um eu idealizado nas redes sociais é a versão moderna da mímesis grega. E a construção de uma marca pessoal? Bom, isso é basicamente a mesma tática de propaganda dos imperadores romanos. É muito interessante pensar que essa ação de usar um filtro, de suavizar a pele, de corrigir uma coisinha aqui e outra ali, segue a mesma filosofia dos escultores gregos. É a busca por uma versão ideal da realidade. É uma tentativa de apresentar não a pessoa como ela é, mas como ela gostaria de ser. Da mesma forma, a tal da marca pessoal de hoje é a propaganda imperial de ontem. Uma imagem pública gerenciada nos mínimos detalhes, onde cada post, cada foto, é projetada para passar uma mensagem específica, de sucesso, de autoridade, de carisma. A tecnologia mudou, mas a estratégia fundamental continua a mesma. O que nos deixa com essa pergunta final. Da estátua de mármore de um imperador ao perfil supercurado de um influenciador digital, esse desejo de projetar uma versão idealizada de si mesmo para ganhar poder e influência parece ser uma constante humana. A questão é, será que as ferramentas mudaram, mas o jogo continua exatamente o mesmo? A resposta fica para reflexão.